Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Em Detalhes, a gente vai falar em detalhes tudo sobre os braços e como deixar os braços bonitos no balé. Vamos lá? Bora lá então. Bom, no balé a gente tem alguns braços, né, que são braços clássicos, vamos dizer assim, que eles são classificados ali realmente como braços, como eu posso dizer, como braços fiéis ao balé, né? São os braços que existem no balé. Além dos braços que existem no balé, existe o caminho para esses braços chegarem, que é o que a gente chama de port de bras. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os braços fixos e sobre esses caminhos, que é o que deixa os braços mais bonitos ainda, tá? No balé, vou começar do começo, como se você, né, tem pessoas que vão estar assistindo esse vídeo que nunca viu, nem sabe o que é braço em primeira posição, por exemplo, e eu vou falar de tudo, de cabo a rabo. E se você já sabe, é uma ótima maneira de você recapitular e principalmente estar atenta aos erros que a gente pode ter nos braços, sim? Então vamos lá. Lembrando que tudo, absolutamente tudo o que é produzido aqui no Balé Online é destinado exclusivamente para bailarinas adultas. O que eu chamo de bailarinas adultas? Bailarinas acima dos seus 14 anos que não está buscando formação em balé clássico por algum método convencional. Por exemplo, se você tiver 10, 12 anos e você está fazendo Royal, vá lá, desliga o vídeo agora, vai lá para sua escola e vai estudar Royal. Se você tem essa idade e está estudando Vaganova, vai estudar Vaganova, tá? Aqui realmente é para balé adulto, que a gente não tem um método específico para balé adulto, tá? É com isso que eu trabalho, é sobre isso que eu falo aqui, ok? Então não dá pra gente ficar comparando os braços da Royal com Vaganova, com não sei o que, não é esse o objetivo. O objetivo é deixar os braços da bailarina e do bailarino adulto bonitos e é isso que eu vou fazer aqui hoje. Fechou? Beleza, vamos lá. Bom, primeiro braço que a gente tem no balé é o braço em primeira posição. O que eu oriento para os meus alunos adultos, braço de primeira posição? Eu oriento a um braço que a gente coloca mais ou menos aqui. Eu oriento que a gente pense nesse braço como se tivesse uma linhazinha de raio laser, sabe? Saindo do meu umbigo e passando aqui, ó, retinho. Essa mão, então meu umbigo está aqui, minha linha está aqui. Essa mão, ela vai trabalhar próxima a essa linha. E aí começam alguns erros. Tem bailarinas que sobe demais esse braço. E aí o braço fica aqui na direção do peito. Tem bailarinas que abaixa demais o braço, fica abaixo dessa linha, tá? Então imagina que uma linha, o braço fica abaixo dessa linha. Não, ele tem que estar quase encostando na linha. Eu não vou dizer paralelo à linha, porque ele está numa diagonal para baixo, sim? Então ele está quase encostando nessa linha. Não está paralelo ao meu ombro e não está lá no meu xixi, sim? Esse é um dos primeiros erros de bailarina adulta fazendo braço em primeira. Por quê? Vem um negocinho chamado timidez, né? Aí a gente fica meio com vergonha, meio na insegurança de saber se eu tô fazendo o braço certo ou não, se é o braço em primeira, e aí eu faço um negocinho pra dizer que eu tô em primeira, mas qualquer coisa eu tô no brabá. Sim, aí fica naquele meio do caminho. Não existe esse meio de caminho, tá? Para balé adulto. A gente precisa colocar esse braço onde ele tem que ser colocado. Por que eu preciso colocá-lo aí? Por vários motivos. Primeiro, o balé exige isso, né? Então, se você vai dançar uma coreografia, enfim, classicamente a nomenclatura lá coloca o braço em primeira posição, então a gente tem que ter esse braço no lugar certo. Mas, mais do que isso, mais do que uma regra, porque o balé é assim, é a regra de ativação das escápulas. Preste atenção. Agora eu quero ir um pouquinho mais perto para pegar minhas costas. Posso vir aqui? Deu? Olha só, minhas escápulas são esses ossos que estão aqui. Acho que dá para ver, né? São esses ossos aqui, tá? Essas são as nossas escápulas. Quando a gente coloca o braço baixo, olha como ela fica. Por mais que eu vou tentar ativar ela, ó. Existe uma contraçãozinha, tá? Mas ela não está totalmente ativada. Quando eu coloco esse braço alto aqui, olha como ela tem uma tendência a abrir, sim? Fica difícil eu puxá-la para trás, e aí se eu puxo, eu faço isso aqui com o braço, ó. Sim?
Quando eu coloco ele na direção que eu estou falando para você, perto do meu fiozinho aqui de high laser, eu coloco ele aqui, eu consigo pressioná-las para baixo, ativá-las como se eu estivesse querendo fechá-las. Sim, existe uma pressão para baixo e uma ativação como se eu quisesse fechá-las, tá? Então, esse é um dos grandes motivos para a gente manter esse braço aqui. Por quê? Porque quando eu ativo essas forças nas escápulas, eu consigo dar estabilidade para o meu tronco, principalmente essa parte superior do nosso tronco, durante um giro, por exemplo, durante um balance, sim? Enquanto que se eu estiver lá para fazer um balance, por exemplo, e eu coloco o braço super alto, eu não consigo ativar essa escápula, fica um pouco mais difícil para eu fazer, ó, a tendência é a gente jogar as costas para trás. Quando eu abaixo esse braço na direção certinha, eu consigo travar as escápulas ali e aí, ó, nada mais mexe no meu tronco. Quando eu abaixo, fica mais difícil ainda eu manter o equilíbrio nisso. Então agora, pausa o vídeo e testa. Vai lá, faz o errado. Sim, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é programado, geneticamente programado, funcionalmente programado para a gente evitar o erro. Sim, o nosso cérebro de qualquer forma ele quer evitar o erro, isso é do ser humano. E aí, quando a gente mostra para o nosso cérebro o que é errado fazer, o nosso cérebro começa a entender aquilo como um sinal de risco. Então ele vai ficar muito mais atento na hora que você fizer o braço em primeira posição. Então o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo daqui a pouquinho e vai coloca lá o braço em brabá e aí você ativa suas escápulas, manda elas para baixo e tenta pressionar uma contra a outra, porém sem fechá-las. Eu mantenho elas abertas, só mantendo uma força de contração ali. E aí eu vou levar esse braço quase na direção do meu xixi e vou perceber minhas escápulas. Vou levá-lo lá em cima e vou perceber minhas escápulas. Depois eu vou trazer ele no lugar certo e vou perceber a ação da contração das escápulas nessa primeira posição. Sim? Dá uma pausazinha, testa aí, você tá no meio do trabalho, mas ninguém vai perceber. Vai lá, enquanto a gente não chega no braço em quinta. Testa aí. Testou? Beleza. Então, esse é o primeiro braço do balé, primeira posição. E aí tem um outro erro que a gente precisa tomar muito cuidado com esse braço, além da altura dele. É o quão próximo ou não ele está do nosso tronco. E, mais uma vez, pela timidez, pela insegurança, muitas vezes a gente acaba aproximando esse braço para perto do nosso tronco. E aí, o que acontece quando eu faço isso? Eu perco toda a ativação da escápula. Faça isso, coloca lá o braço ativado e agora traz para cá. A gente perde toda a ativação aqui na borda da escápula, então eu preciso manter esse braço longe do meu tronco, mantendo a ativação dessa escápula. Por quê? Mais uma vez, para me ajudar nos balances, para me ajudar nos giros e outros braços que vão seguir aí conforme você estiver evoluindo no balé, tipo o braço de arabesque, por exemplo, tá? Então a gente começa a entender a força dessa escápula nesse braço em primeira, para depois eu começar a colocar outros braços. Show de bola? Esse foi o braço de primeira posição. Agora a gente vai para o braço de segunda posição. Bora lá. Bom, nosso braço de segunda posição é aquele braço clássico, assim, né? Que a maioria dos métodos ensinam assim. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca o braço em segunda posição, cansa, né? Deltoide aqui, que é esse músculo que fica aqui, ele grita. Tríceps, bíceps, todo o músculo aqui do nosso braço grita, né, de ficar sustentando. E aí, o que o nosso corpo faz? O nosso corpo compensa o movimento. Ele começa a soltar um pouquinho, porque aí alivia. E aí eu fico com esse braço temoroso. Sim? Não. Eu tenho que subir cotovelo. Conforme você sobe cotovelo, você vai querer subir ombro, você vai abaixar ombro. Então, existem várias forças no nosso braço de segunda posição. Muitas forças, tá? Eu vou falar de algumas aqui para também não embananar a sua cabeça. Mas as principais forças que eu considero: pressionar ombros para baixo, girar cotovelos para cima. Então eu tô lá na minha segunda posição, eu pressiono ombros para baixo e giro o cotovelo para cima. Vou fazer pertinho de você, você vai entender agora. Até aqui posso ir? Ok, ó. Aqui tô com o braço descansando, o cotovelinho para baixo, que é o que mais acontece numa aula de balé adulto, tá? O que eu preciso fazer? Pressiona ombro para baixo, gira cotovelo para cima.
Cuidado para não girar cotovelo subindo o ombro tem que estar para baixo e o cotovelo para cima. E aí, quando eu faço isso, fica mais difícil eu ficar mantendo essa contração se eu fico mantendo essa pronação do braço, sim, essa mão virada para frente. E aí, o que a gente faz no balé adulto? A gente vira um pouquinho a mão para baixo. Aí você já trabalha só com duas forças, percebe? Então vamos lá, eu estou lá com o meu braço, coloquei lá ombros para baixo, cotovelos para cima. E aí o que acontece? A gente fica mantendo essa mãozinha aqui para frente, né? Quando eu mantenho essa mãozinha para frente, tem um movimento que acontece no nosso antebraço, que é a supinação ou a pronação, tá? Então pronação, mão para baixo, supinação, mão para cima. Vai ter três forças agindo aqui se eu quiser manter essa mão para frente. A primeira, ombros para baixo. Segunda, cotovelos para cima. E a terceira é eu forçando essa supinação. Então, o que a gente faz no balé adulto? A gente alivia essa terceira força. A gente alivia um pouquinho a mão para baixo. Sim? Então, eu estava aqui forçando ela para cima, eu alivio um pouquinho ela para baixo. Conforme eu alivio um pouquinho ela para baixo, eu consigo dar mais leveza para essa parte do meu braço durante os adágios, por exemplo, durante os movimentos de port de bras. E eu consigo concentrar minha atenção em ombros e cotovelos. E eu não fico jeca. Sim? Cuidado para não ficar jeca, né? Então é aquele braço que eu tô lá, mãozinha lá pro espelho, né? Pra frente, né? A palma da mão lá pra frente. E aí o meu cotovelo cai e eu tô pensando só lá no ombro. Não, tem que subir cotovelo. E aí eu viro aqui, fica um braço muito mais bonito, muito mais indicado ali para balé adulto, segundo a minha opinião, ok? Combinado? Repare, pegue vídeos de bailarinas Zakharova, Marianela, enfim, peguem vídeos de bailarinas, né, fantásticas e olha como é o braço de segunda dela, vê se ela realmente está aqui. Ela não está aqui, ela está aqui. Tá? Então repare nisso nas grandes bailarinas e empregue isso no seu cotidiano em sala de aula, enfim. Show de bola? Então esse é o nosso braço de segunda posição. Recapitulando, estou lá linda, maravilhosa, meu cotovelinho vai começar a querer cair, eu vou empurrar o ombro para baixo, subir cotovelo e virar um pouquinho só a palma da mão para baixo. E aí esse aqui vai ser o meu braço de segunda posição. E aí vai acontecer um outro erro nesse braço de segunda posição, que é quando as pessoas passam esse braço muito para trás delas. Então aqui onde eu tô, eu não estou vendo as minhas mãos, eu estou vendo só por causa do espelho, vou virar. Ó, aqui onde eu estou, não estou vendo as minhas mãos, tá? Eu tenho que trazer, porque o meu campo de visão, quando eu estou olhando para frente, nosso campo de visão faz uma diagonal, certo? Eu consigo ver, olhando para frente, eu consigo ver tudo que tem aqui, aqui eu já não vejo mais. Sim? Então, o meu braço estando aqui, ele está errado. Eu preciso trazer ele onde eu veja a ponta do meu braço aparecendo nesse meu ângulo de visão. Então, eu estou lá, ombro para baixo, cotovelo para cima, virei a mãozinha um pouquinho, leva esse braço lá para trás, perceba que você não vê ele mais e traz ele para o seu campo de visão. Por que isso, Mari? Né? Até isso, não, pra quê? Não sei o quê, porque o balé é assim. Não é porque o balé é assim, é porque quando eu faço, olha só, vou mostrar de costas. Quando eu faço o braço certinho, eu consigo empurrar os ombros para baixo, virar cotovelo, aliviar a minha mão para baixo e as minhas escápulas estão ativadas. Vou mais pertinho. Percebe minhas escápulas ativadas? Vou relaxar, ativando as escápulas. Conforme eu trago esse braço para trás, olha o que acontece com as minhas escápulas. Conforme as minhas escápulas se aproximam lá atrás, olha o que acontece com o meu peito. E aí, você já sabe o que vai acontecer com o seu giro. Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a colocação dos nossos braços, porque vai influenciar na minha execução do passo. Sim? Então, a gente já viu lá o braço de primeira, tudo que influencia, braço de segunda, isso também influencia. Então, o correto é eu estar num ângulo que eu consiga ver as minhas mãos, porque aí eu garanto que minhas escápulas fiquem separadas, trabalhando esse ombro para baixo, esse cotovelo virado para cima e aliviando levemente as mãos. E aí vem a pergunta, estica cotovelo ou dobra cotovelo, né? Quando a gente estica o cotovelo, fica mais difícil eu conseguir virar ele para cima, ó, se eu estico. Daí eu tenho que virar a palma da mão inteira para baixo para conseguir girar o meu cotovelo para cima. Então, a gente dobra o mínimo possível para que eu consiga virá-lo para cima. O mínimo possível seria mais ou menos isso, não isso.
Sim, aí aqui eu fico jeca de novo. Percebe, ó, pra cima? Não, ele é quase esticado, tá? Quase esticado. Show de bola? Esse foi nosso braço de segunda posição. Vamos para o braço de terceira posição, bora lá. Bom, nosso braço de terceira posição é onde um dos braços fica como se ele estivesse em primeira, então nossa primeira tá aqui, né? Lembra da linha lá de raio laser que eu falei? E aí eu vou posicionar esse braço quase tocando essa linha de raio laser que tá saindo do meu umbigo. E aí esse braço vai ficar aqui como se ele estivesse em primeira posição. Detalhe, esse braço, se ele estivesse em primeira posição, ele estaria exatamente aqui. Quando eu tiro esse outro, ele tem que continuar exatamente aqui. É como se tivesse uma linha no centro do meu corpo, que esse braço aqui não pode ultrapassar essa linha. Se eu ultrapasso essa linha, está errado, porque meu braço de primeira posição não é assim. É assim. Show de bola? Além disso, quando eu ultrapasso essa linha, olha o que eu faço com a minha escápula. Tô lá lindinha, maravilhosa na primeira posição, respeitando a linha. Deixa eu dar um passinho para trás. Respeitando a linha, ativando ombros para baixo, cotovelos para cima. Tirei um braço. Agora olha a escápula, essa escápula aqui, o que vai acontecer com ela? Percebe como ela traz, ela desvia lateralmente, né? Ela vai mais para o lado e aí ela leva o meu ombro para frente. Por mais que eu estou forçando ele para baixo, ela leva ele para essa direção. Quando ela leva ele para essa direção, eu perco o alinhamento do meu quadrado. Sim, no balé a gente imagina que a gente tem um quadrado aqui, tá? Eu gosto de chamar de quadrado. E que as cristas ilíacas estão alinhadas com o ombro. Conforme eu faço isso com o braço, eu desalinho minha crista ilíaca e o meu ombro. Se eu desalinho, eu não tenho mais estabilidade do tronco para poder dançar com segurança. Sim? Por isso é tão importante a gente saber colocar os braços. Existem exercícios específicos de consciência corporal para colocar esses braços no lugar certo. Mas aqui não dá tempo, não é o momento. Dentro do meu treinamento Balé em Detalhes tem um módulo inteiro que eu só falo disso, só falo dos braços, dos pés, dos joelhos, enfim. Show de bola? Beleza, então nosso braço em terceira posição. Um deles vai estar como se estivesse em primeira, respeitando o limite e alinhado com a linha de raio laser, ativando escápula para baixo e cotovelo para cima. O outro braço vai estar como se ele estivesse em segunda posição. Sim, esse é o nosso braço de terceira. E aí o braço de segunda, ombro para baixo, cotovelo para cima e levemente essa mão para baixo, do jeito que a gente aprendeu no de segunda posição. Quando eu faço isso, eu consigo manter as duas escápulas exatamente ativadas como elas têm que estar para eu executar qualquer passo. Como, por exemplo, uma preparação de pirueta andedã. Sim, onde daqui eu tiro o impulso para girar uma pirueta andedã. Sim, pirueta andedã. Vai ser um negocinho que a gente faz mais ou menos assim. Tá? Então, eu preciso desse braço. O que acontece com esse braço de terceira posição? Além de eu cometer os mesmos erros do braço de primeira e de segunda, existe um erro clássico do braço de terceira posição, que é o quê? Eu estou lá no braço em terceira posição, linda, maravilhosa, toda colocada, e aí, por algum determinado motivo, né, eu acabo jogando esse braço mais para trás, eu torço o meu corpo, ou seja, eu tô aqui e eu faço isso. Normalmente, quando a gente vai girar a pirueta andedã, a gente quer pegar impulso, e aí eu torço o meu corpo, e aí o que aconteceu aqui? Eu desalinhei totalmente o meu quadrado. Percebe? Que aí a cabeça ainda fica para lá, né, para eu poder manter cabeça, bater cabeça. E olha como eu tô. Não, no balé eu tenho que estar aqui. Sim? Então, eu tenho que manter esse braço aqui para aí eu bater a minha cabeça. Para aí eu fazer minha pirueta. Sim? Então, a mesma regra do braço de segunda posição estar no meu ângulo de visão vale para esse braço na lateral da terceira posição. Então, daqui eu tenho que estar vendo esse braço aqui. Se eu não estiver vendo esse braço aqui, significa que ele foi para trás e ele vai levar o meu tronco junto. Show de bola? Então tá, esses são os erros do braço de terceira. Vamos pro braço de quarta? Bora lá, quarta posição. Bom, braço de quarta posição, a gente fez então primeira, sim, segunda, terceira, e aí a gente vai fazer o braço de quarta posição. Braço de quarta posição, existe quarta posição aberta, que é quando esse braço aqui fica aberto,
ou quarta posição fechada, tá? Dependendo do método vai mudar um pouquinho o nome e tudo mais, mas enfim, basicamente quarta posição aberta ou quarta posição fechada, tá? Tanto faz o braço com a perna. Mário, eu tenho que estar com a perna direita na frente. Não, tanto faz, ok? Vai depender do seu posicionamento ali em relação à sala de aula. Então, meu público tá lá, qual vai ser o braço que vai estar aqui, qual vai ser o braço que vai estar aqui, enfim, ok? Mas, quarta posição aberta. Esse braço vem para cima e esse aqui continua na posição de segunda posição. E aí, para esse braço aqui, valem as mesmas orientações. Ombro para baixo, cotovelo para cima, alivia a mão para baixo e monitore para esse braço não passar para trás do seu ângulo de visão. Show? Esse outro braço é o braço que a gente vai fazer depois a nossa quinta posição. E aí, o que acontece com esse braço? Eu tenho que estar com ele imaginando que tem uma linha no centro do meu corpo, onde esse braço ele vai chegar na linha. Ele não pode ultrapassar essa linha, porque senão meu braço de quinta posição vai ficar assim. Sim, e não é assim, tá? É aqui. Então, esse braço tem que estar bem rente à linha. Ele também não pode estar longe dessa linha, senão meu braço de quinta posição vai ficar aqui. Sim? Não, ele tem que estar bem no topo da minha cabeça. E aí, o que é que vai acontecer com esse braço? Eu preciso pressionar o ombro para baixo e... Lembra que na primeira posição a gente subiu o cotovelo? É o mesmo braço que vem para cima, com esse cotovelo mandando lá para trás. E muitas vezes a gente faz isso aqui, ó, acaba esquecendo esse cotovelo lá para frente. E ele tem que subir o cotovelo, ele tem que abrir. Show de bola? Então, no nosso braço de quarta posição aberto, eu preciso monitorar os erros do meu braço de segunda e do meu braço de quinta posição, que eu vou falar mais detalhado na hora que a gente chegar na quinta. Show? Quando ele estiver com a quarta posição fechada, esse braço tem que vir para cá, né? E aí ele vai estar um em primeira, o outro lá em quinta. E aí eu vou monitorar os erros da primeira posição e os erros do braço de quinta. Show? Vou falar agora dos braços de quinta posição, porque aí vai ficar mais claro de quarta posição. Bora lá. Bom, os braços da quinta posição. Quinta posição é o braço que provavelmente você já viu por aí. Se você não faz balé, você já viu uma bailarina fazendo, que é aquele braço que a gente coloca lá em cima da nossa cabeça. Sim? Esse braço aqui. E aí, tem alguns erros nesse braço. Primeiro, se eu trabalhar bem o meu braço em primeira posição, eu não vou ter problema com o meu braço em quinta posição. Sim, vai ser alguns ajustes ali de sensação corporal, mas eu vou continuar mantendo ombros para baixo, cotovelo para cima e os dedos próximos. Sim, e aí eu levo isso para quinta. Mas o que acontece? Por a gente levar esse braço para quinta, as minhas escápulas, elas se abrem um pouco. Então, ó, tô aqui na primeira posição. Preste atenção aqui nas minhas escápulas. Tô na primeira posição. Conforme eu levo o braço para cima, mesmo mantendo a ativação da escápula, olha o que acontece com ela. Percebe que ela abre? Sim? Então, quando ela abre, gera na gente um outro tipo de sensação corporal. A gente fala, nossa, parece que não está ativando direito. Mas o braço em quinta posição é assim mesmo. Então, o que vai acontecer com as nossas escápulas lá em quinta? Eu vou pressionar ombros para baixo, então eu puxo minhas escápulas lá para baixo. Ela vai abrir o mínimo possível e eu vou mandar esse cotovelo para fora. Se eu deixo esse cotovelo vir para frente, elas abrem mais. Sim, conforme elas abrem mais, eu perco a estabilidade das minhas costas. Show de bola? Recapitulando, tô lá em cima, ombro para baixo e aqui eu mando o cotovelo, porque senão eu acabo... O que você tá fazendo? Gente, a pessoa fica atrás da câmera fazendo assim, ó. Aí você fala, não, o que tá acontecendo, né? O que você tá fazendo? Eu tô testando. Tá bom, testa aí então. Vamos lá. Estou lá. Coloquei meu braço em quinta posição e aí eu pressiono esse ombro para baixo e eu abro esses cotovelos para manter as minhas escápulas o máximo possível no lugar delas. E aí, quais são os primeiros erros que vão acontecer aqui no nosso braço em quinta? O primeiro vai ser esse cotovelinho querer fechar, preciso abri-lo.
Segundo erro, esses dedinhos aqui tentarem ficar cada vez mais longe, né? E aí eu já viro um Deus me salve, né? Não, o braço não é aqui, ele tem que estar próximo de você. Qual a distância ideal que não vai fazer seu ombro subir com facilidade, principalmente se você estiver girando? Pressiona ombros para baixo, aproxima uma mão da outra, fica difícil. E aí eu separo 2 dedinhos, sim? Uma distância aqui, ó, de 2 dedinhos mais ou menos é o que eu deixo separado. Os dedos da mão guardadinhos, senão vira uma flor, né? Vira jogador de vôlei. Não, sim? Fecha lá os dedinhos e aproxima aqui e abre os cotovelos. Show de bola? Esse é o nosso braço de quinta posição, lindo, maravilhoso, poderoso. Mari, como é que eu faço para testar tudo isso, para treinar tudo isso, Existem exercícios específicos, mas você pode treinar aí na sua casa. Ah, coloca lá, põe o celular filmando, vê se tá certo, olha no espelho, faz na frente do espelho, enfim. Que use a sua criatividade para você desenvolver essa consciência para os seus braços. É fundamental. Show de bola? Então a gente viu braço em primeira, braço em segunda, braço em terceira, braço em quarta aberta ou quarta fechada, braço em quinta. E aí a gente tem um sexto braço, vamos dizer assim, não é braço de sexta posição não, mas é um sexto braço, que é o nosso braço de preparação, o famoso brabá, tá? Que é o braço em que eu posiciono como se eu estivesse em primeira posição, e aí eu vou abaixar esse braço, mas ele não vai ficar aqui segurando meu xixi, ele vai abrir para o meio da minha coxa, tá? Então a minha coxa, vou mostrar as coxas, dá para ver minhas coxas? Beleza, tô lá com minhas coxas, braço em primeira posição, não vai segurar meu xixi, ele vai vir para o meio da minha coxa. E aí, o que acontece com esse braço do brabá? Ele também tem erros. Primeiro erro, tô cansada. Sim? Segundo erro, a mão vira saboneteira. Percebe? Tô cansada, cotovelo foi, e aqui minha mão virou saboneteira. Não, preciso alongar as minhas mãos, ela é continuação do meu braço, então eu tenho que mantê-las alongadas e armar os meus cotovelos. Sim, aí eu consigo ter um braço em brabá, armado, bonitinho, bem colocado, com as minhas escápulas ativadas. Show de bola? Esses são os braços estáticos, vamos dizer assim, tá? Então, esses são os braços que vão deixar você na pose bonita e funcionais para executar passos mais difíceis, como pirueta, balance, sei lá, enfim, qualquer passo que você for fazer aí, chanê, sequências de giros, tá? Você consegue manter a estabilidade do seu tronco usando esses braços dessa maneira. Mas o balé não é feito só disso. A gente tá lá fazendo um exercício na barra, por exemplo, e aí eu vou lá e preparo. Pega aqui. Tá, preparei lá. 7, ó, tô no brabá, e aí eu preparo braço em primeira, e aí eu abro o braço em segunda. E aí eu vou fazer um demi-plié, que o braço vai ter que passar lá pelo brabá. Tô tentando fazer sem colocar por debras. E aí ele veio pra primeira. Percebe? Isso é uma coisa. Então eu estava lá, primeira, segunda, brabá, primeira. Eu acho que isso não é muito dança para adulto, né? A gente precisa movimentar esses braços. Então, o que é o legal? Tô aqui, brabá. Daqui, na hora que eu vou fazer essa abertura do braço em segunda, eu estendo mais ele até ele assentar na minha segunda posição de braço. Então, eu tava lá, coloquei minha primeira, estende e aí ele assenta. Daí eu vou passar ele, ó, tá vendo? Ele tá descendo reto. Ele não tá vindo de segunda mantendo a curvinha. Ele desce reto, passo pelo brabá, aqui ele faz a curvinha para chegar na minha primeira posição. Daqui ele pode subir, vai lá redondinho para cima. Na hora de descer, ele não vai descer com a curvinha. Ele vai descer esticando e aí se colocando novamente na segunda posição. Então, quando a gente entende que entre um braço e outro eu posso ter essa extensão para chegar na posição, a gente começa a ter braços mais bonitos durante o movimento. Comece treinando isso na sua barra,
Depois você vai começar a conseguir colocar isso no centro, num adágio, por exemplo, num grand plié. Vou lá, preparo, abri, olha, meu braço é como se ele respirasse. Vou até lá embaixo, voltei. Aqui ele vai abrir novamente, ó, ele estende para abrir. Percebe? São coisas diferentes. Ele estende e aí ele volta para minha segunda posição. E aí ele passa pelo braço, olha minha mão para baixo, diferente de estar aqui, ó. Isso é uma coisa e isso aqui é outra coisa. Sim, ficam desenhos de linhas muito mais bonito, tá? Então trabalhe bastante esses braços, entenda as forças que existem ali nas escápulas, principalmente. E aí, entre um braço e outro, nesse port de bras, que é o caminho que esses braços vão fazer, você vai lembrando de desenhar esse caminho, tá? Então eu tô lá, é como se eu realmente desenhasse. Desenha o seu caminho com o braço, não simplesmente leva o braço na segunda. Percebe? É bem diferente, né? Show de bola? Faça isso e você vai ver seus braços ficarem muito mais bonitos e mais os seus passos começarem a realmente sair pela questão de você conseguir ativar aí as escápulas. Bom, era isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, é importante pra gente do canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube, tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, Twitter, Telegram. A gente tá com um canal no Telegram, que lá eu coloco tudo que eu acho importante, que vai te ajudar aí a se desenvolver melhor, tá? São dicas exclusivas que vão para esse canal. Então, desce aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo você vai encontrar tudo. E-book, enfim, os canais e todos os lugares que a gente está. E eu te vejo, então, na próxima dica. Bons braços para você. Até mais. Poxa, eu tava testando meus braços. Mas foi muito engraçado, porque aí eu lá gravando e aí a louca assim. Aí eu assim, gente, será que tá cortando a minha mão? Vou andar pra trás, né? Aí então, eu falei, vou voltar, né? Aí comecei a falar de novo. Aí a louca lá assim, o que você tá fazendo? Tava só testando. Tá certo.